Olá, hoje é dia 22 de junho e estamos em pleno São João, no Nordeste. Vamos às nossas notícias em 10 minutos. Previdência em 10 minutos. Aqui você fica diariamente atualizado de todas as notícias do cenário da Previdência Social no Brasil e também no mundo, né? Nossas notícias comparadas do nosso sistema, comparadas aos outros sistemas também da Previdência Social. Hoje nós vamos falar de apenas dois temas, mas muito importantes. Vamos falar sobre a decisão do STJ em que não devem incidir multa e juros de mora sobre contribuições previdenciárias não recolhidas anteriores à Lei 9528 de 1997. Lembrando que aqui nós estamos falando das contribuições previdenciárias pagas a títulos de indenização. Vamos falar discorrer um pouquinho sobre esse tema. E vamos ainda comentar uma notícia aí bem alvissareira que está deixando os nossos aposentados, pensionistas e todas aquelas pessoas que estão em benefício previdenciário de antenas bem ligadas. Vamos falar sobre a aprovação no âmbito da CCJ, ou seja, a Comissão de Justiça, de Constituição e Justiça, para a concessão do 14º salário, o chamado 14º salário, que é a dobra do abono anual do INSS. Este é o primeiro movimento após 6 meses em que o projeto ficou parado. Vamos falar um pouquinho sobre essa decisão aqui do STJ, decisão extremamente importante e relevante para os operadores do direito que trabalham com planejamento previdenciário e, lógico, para os segurados. A gente vai falar sobre a não incidência de multa e juros nas contribuições previdenciárias, aquelas contribuições feitas em atraso e que são chamadas de contribuições pagas por meio da indenização. Como é que acontece? Geralmente, o que acontece para a gente sugerir, no caso do operador do direito que trabalha com o planejamento previdenciário, a gente às vezes sugere que seja feita essa contribuição indenizada. É quando o sujeito exerceu uma atividade remunerada, porém deixou de contribuir. Se ele exerceu atividade remunerada, ele era contribuinte individual obrigatório e deixou de contribuir por uma série de motivos que a gente conhece muito bem. Porém, essas contribuições são devidas. O Estado, o INSS, a União, não pode mais cobrar, porque o prazo de cobrança para as contribuições não contribuídas, não vertidas ao cofre público, são de apenas 5 anos. Então, criou-se na legislação, isso desde 1960, a possibilidade dessas contribuições em atraso após 5 anos, ou seja, contribuições a mais de 5 anos. Lá atrás, em 1990, 1994, hoje eu posso contribuir, posso verter essas contribuições em atraso para efeitos de cômputo de tempo de contribuição para a concessão de benefício previdenciário. Porém, essas contribuições são pagas através de uma sistemática que é chamada de pagamento por indenização. E o STJ se ateve a esse tipo de contribuição para firmar a tese no tema 1103, que foi no seguinte sentido: as contribuições previdenciárias não recolhidas no momento oportuno sofrerão acréscimos de multa e juros apenas quando o período a ser indenizado for posterior à edição da medida provisória 1523 de 96. Esta medida provisória foi convertida na Lei 9528 de 1997. Com esse entendimento, o colegiado negou o provimento a 3 recursos especiais do INSS, que eram os representativos da controvérsia, nos quais a autarquia pedia a aplicação do encargo em períodos mesmo anteriores à medida provisória. Vale lembrar que nesse julgamento a gente teve a participação importantíssima da Defensoria Pública da União e do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, na qualidade de amicus curiae, o que enriquece, sem sombra de dúvidas, né, a discussão e notadamente favorável aos segurados. Então, a multa e os juros devem ser cobrados somente
após a edição da medida provisória, ou seja, 1996, desculpa, em 11 de outubro de 1996. O relator, que foi o ministro Hugo Fernandes, explicou que a indenização pelo contribuinte dos períodos não recolhidos na época devida, com o objetivo de usufruir benefícios previdenciários, já era possível desde 1960. Essa faculdade, apontou, foi reafirmada no artigo 96, inciso 4º da Lei 8.213 de 1991 e no decreto 611 de 1991. Posteriormente, a Lei 9032 de 95 também reafirmou a referida possibilidade. No entanto, o ministro destacou que é apenas a partir de 11 de outubro de 1996, na edição da medida provisória, que esta lei, que é determinado expressamente a incidência de juros de mora de 1% ao mês e multa de 10% sobre os valores apurados. Então, no entendimento do ministro, somente a partir de então é que pode ser cobrado juros moratórios e multa, uma vez que não é possível realizar, como pretende o INSS, a cobrança de tais encargos sem previsão na legislação. Também descabe cogitar da cobrança dos encargos em caráter retroativo, devendo haver incidência apenas quando o período a ser indenizado for posterior à edição da medida provisória. Vale lembrar ainda a importância de ter sido firmada essa tese para que, nas instâncias inferiores, possam os juízes de piso já solucionar o processo, uma vez que já há um precedente no entendimento do tribunal, do STJ, em relação a isso, neste mesmo sentido, da não incidência de juros e multa. Porém, com o julgamento dos repetitivos, pode agora este processo ser impedido de chegar novamente aos tribunais, ou seja, o processo lá no piso, né, na base, será mais rápido, vai tramitar de forma mais rápida. Decisão bastante importante, principalmente para os segurados, mas também para todos os operadores do direito que trabalham com planejamento previdenciário, porque a não incidência desses valores faz diferença no nosso planejamento, na hora de planejar. Então, são valores que vão deixar de ser desembolsados pelos nossos possíveis clientes. Vamos falar agora dessa esperança aí que tem alimentado tanto dos nossos segurados, né? 14º do INSS volta a andar na Câmara dos Deputados depois de 6 meses parados. Uma pena que esse retorno ele venha se dar num prazo bem curto para a proibição de aprovação de legislação nessa característica, em razão das eleições deste ano, né? A Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados, a CCJ, apresentou um parecer favorável ao projeto de lei 4367 de 2020. Essa proposta, ela prevê o pagamento do 14º salário aos segurados da Previdência Social. Essa movimentação se deu após 6 meses do PL totalmente parado na Câmara. O PL, então, prevê o recebimento em dobro do abono anual para os segurados da Previdência Social. Vulgarmente ficou conhecido como a criação do 14º salário, já que o abono salarial, o abono anual, ele é conhecido como o 13º salário. Então, os segurados passariam os segurados dependentes da Previdência Social que recebem a aposentadoria, mas vale ressaltar que esse projeto prevê ainda a inclusão de benefício, além das aposentadorias e pensão por morte, dos auxílios doença, dos auxílios acidente e auxílio reclusão. Então, é uma lei bem ampla que visa o pagamento do 14º salário. No projeto de lei, essas parcelas elas teriam um valor limitado de até 2 salários mínimos e as parcelas seriam pagas aos beneficiários no mês de março dos anos de 2022 e 2023. Já estamos no meio de 2022 e o projeto ainda não foi concluída a sua análise pela Câmara.
E na CCJ, a despeito desse parecer favorável, né, o relator, que é o deputado Ricardo Silva, de São Paulo, prevê que esse projeto, a despeito de ser constitucional, deve ser encaminhado. Então, ele sugere a distribuição do projeto para mais 3 comissões que vão analisar o mérito. E ainda em seguida, ele prevê, ele indica a criação de uma comissão especial para a análise desse projeto. Então, há aí uma esperança. Constitucionalmente, a criação desse 14º salário, ela é constitucional, porém, ainda tem um longo caminho na Câmara, né? Quem sabe, então, em 2023, a gente possa comemorar de forma mais concreta. Por hoje, é só, pessoal. Nós ficamos por aqui. Desejamos a todos um feliz São João. Vamos aproveitar a retomada dos festejos juninos e até a semana que vem.